Como se tornar perito judicial em terapia ocupacional, passo a passo completo. Quer descobrir? Bem, eu sou Naum Mesquita e hoje eu vou mostrar a você o passo a passo completo para você se tornar um perito judicial em terapia ocupacional. Esse não vai ser mais um vídeo teórico, tá? É um vídeo amostra do como a gente aborda o assunto dentro do IEAT, o Instituto de Estudos Avançados em Terapia Ocupacional. Eu vou te dar o caminho prático, com clareza de cada etapa, bem detalhado, os documentos que você precisa e onde se cadastrar. Quanto tempo leva mais ou menos, quanto custa para começar e o mais importante, como conseguir suas primeiras perícias. Vamos lá? Se você continuou nesse vídeo é porque entendeu que perícia judicial é uma área real, lucrativa e um campo de futuro para o terapeuta ocupacional. Agora eu vou te mostrar como fazer isso acontecer. Bem, primeiro passo, quais são os pré-requisitos? Antes de você sair correndo para se cadastrar como perito, você precisa entender que existem alguns pré-requisitos. A primeira de todas é a formação. Não é tão óbvio assim. Existem pessoas que podem querer ali chegar a se cadastrar ainda sendo estudante de terapia ocupacional ou com o registro temporário no CREFIT. Então tá sanada essa questão. Terapeuta ocupacional, graduado, com CREFITO ativo, estudante, ainda não é o seu momento. Pré-requisito 2, experiência clínica. Isso não é um pré-requisito formal, mas quanto maior o seu tempo de clínica, maior a robustez dos seus apontamentos técnicos. Você tem mais subsídio para se colocar enquanto perito, você consegue exemplificar melhor e, enfim, ter mais segurança na sua própria análise. Mas não quer dizer que um recém-formado não consiga atuar. Porém, a gente recomenda, a partir de 2 anos de graduado, você já tem sim robustez suficiente para iniciar nessa área. Pré-requisito 3, formação específica em perícia. Bem, esse é o mais importante, você precisa fazer um curso de perícia judicial. Não tente aprender sozinho, não tente aprender fazendo. Os erros, eles custam muito caro nesse caso. Ele tanto pode render para você processo ético ou judicial, caso uma perícia mal feita resulte em perdas para uma pessoa, para uma empresa, para uma instituição. Então, é um processo muito sério. É seguro quando você coloca todos os elementos que te dão robustez na sua afirmação. Você se posiciona conforme evidências. Então, existe o modo seguro de proceder e a gente não recomenda o modo aventureiro. Pré-requisito 4, idoneidade. Você não pode ter antecedentes criminais, não pode estar com um processo ético em andamento no CREFITO, tem que estar com o CREFITO ativo, de preferência, que aumenta a sua robustez, estar com a sociedade associado à Abrato em dia ou à associação de especialidade da sua área, como a ABIS, a ATOSP, etc. Isso só aumenta suas credenciais e garante que você está habilitado para exercer a terapia ocupacional e sua área de atuação. Vai precisar sim apresentar essas credenciais no seu momento ou de vínculo a um processo judicial dentro de um fórum ou como profissional assistente no escritório de advocacia que você vai estar dando suporte ao processo, representando o interesse de uma das partes. Esses foram os requisitos. Vamos então aos passos. Passo 1, formação específica. Não canso de falar, esse é o passo mais importante. Você precisa de uma formação específica em perícia judicial. Você não tem como aprender a legislação pericial sozinho. Você vai ler a legislação, pode ter os processos, mas e o formato e a estrutura específica de um laudo pericial em terapia ocupacional? É por isso que, inclusive, a gente não recomenda os cursos genéricos. Eles terão uma dificuldade gigantesca de você fazer a associação para o dia a dia do terapeuta ocupacional. Nosso objeto, preciso dizer, é muito específico. As ocupações humanas, nossas peculiaridades. Isso tanto é nosso valor como nosso calcanhar de Aquiles. Mas vamos tratar isso como um asset, vamos falar isso como um ponto de valorização e diferenciação. É por este motivo que a gente vai ser tão essencial dentro dos processos judiciais. Então, neste caso das perícias, representa valor e não vulnerabilidade. Mas voltando, tenha sempre busque a formação específica. A estrutura do laudo ela é muito peculiar, você vai ter que entender como responder aos quesitos, sejam eles sido formulados pelo juiz ou pelo advogado, como se comportar numa audiência, quais são os aspectos éticos, como cobrar, quando recusar um caso. Sim, haverão situações que o melhor é você recusar e não fazer sem domínio. Onde fazer essa formação? Existem algumas opções no mercado, mas a gente vai falar sobre isso, já adiantei. Cursos genéricos não recomendamos, mas tem uma novidade. Existe um curso
especificamente desenhado para terapeutas ocupacionais. Primeiro do Brasil, inédito no mercado, oferecido pelo IEA. Os cursos genéricos para profissionais de saúde não abordam as nossas especificidades, então, acredite, nós buscamos cada detalhe neste curso construído pelo IEATO, tanto pelo professor Mário Batista, que já tem larga experiência em perícias judiciais e extrajudiciais, eu e os demais convidados que podem surgir ali como bônus para vocês. O curso de perícia judicial ele foi desenvolvido, pensado no terapeuta ocupacional em todas as áreas de atuação, o que atua em saúde mental, em terapia de mão, em saúde do trabalhador, o hospitalar, aquele que tem robustez da sua prática em políticas públicas do SUS, não existe limite. Existem situações judicializadas todos os dias. Então, você, dentro do seu campo de prática e do seu foco técnico específico, pode contribuir nos processos que abordam esta população. Tem falado do transtorno do espectro autista, hoje um dos mais judicializados no Brasil. Crescimento gigantesco, inclusive foco de destaque dentro do Conselho Nacional de Justiça para formação de diversas jurisprudências, tamanho é o seu aumento nos últimos anos. Então, se você busca essa formação, dá uma olhada no IEATO. Essa formação ela não é genérica, ela é adaptada para todas as necessidades de um terapeuta ocupacional adentrar em terapia ocupacional forense. Passo 2, documentação necessária. Agora vamos falar dos documentos que você vai precisar reunir. Sim, são uma série de documentos, mas nada muito burocrático para você se cadastrar como perito. Eu vou listar os principais, tá? O RG e o CPF, viu? Super básico. E o comprovante de residência atualizado. Também o título de eleitor, porque ele é um posicionamento cívico quando você atua como perito judiciário ou dentro de um assessoramento a um escritório de advocacia. Os documentos profissionais também serão obrigatórios, afinal de contas, você não está ali como pessoa física, você está como perito técnico, terapeuta ocupacional. Então, seu diploma de graduação em terapia ocupacional, o registro do CREFITO, mas além da carteirinha, uma comprovação que ele está ativo, a sua anuidade está em dia e de preferência também apresentar o nada consta ético, tá? Dica muito importante. Comprovante de formação complementar. Ah, você fez especializações, você fez um mestrado, você tem um curso de formação, por exemplo, em integração sensorial, em reabilitação de mão e membro superior, ou N cursos, qualquer um, o aperfeiçoamento de gerontologia, o aperfeiçoamento em saúde mental, todos os seus cursos vão ser referência. Mas é ideal que você selecione de acordo com o público-alvo que você atende. Se você vai se cadastrar como um terapeuta ocupacional com foco na população em saúde mental, você vai selecionar todas as formações que vão agregar valor para que você seja escolhido para atender essa população, para ser convidado como perito em casos que envolvem esse público. Senão, você vai causar confusão, não apenas no juiz, como em toda a audiência, como você normalmente já deve fazer por aí. Então, vamos corrigir isso? Caso seja a sua realidade, passar a ter foco. Selecionar suas formações conforme o público que você atende, tá? Seja para perícia judicial ou não, para divulgação dos seus serviços na internet, no seu site, em outros lugares, ou mesmo no cartão de visita, também vale. Algumas certidões negativas elas podem ser solicitadas, mas elas são gratuitas, retiradas pela internet e têm uma determinada validade. Então, em cada momento que você for atuar, pode ser requerido uma renovação. Mas é super simples, com o seu CPF você vai entrar em cada link e emitir. São certidões como certidão de antecedentes criminais na Justiça Federal e Estadual, certidão negativa civil, a de regularidade com CREFITO eu já coloquei, inclusive o de processos éticos, certidão negativa trabalhista e, pontualmente, algum outro tribunal pode solicitar uma documentação complementar, mas com a facilidade. Todas online, gratuitas, então nada que crie uma barreira técnica de acesso. Alguns tribunais, eles também podem pedir uma declaração de inexistência de vínculo com magistrados, tá? Apenas para evitar conflito de interesse, seja com magistrados ou declaração de disponibilidade de horário. Então, esses são alguns documentos complementares que podem ser solicitados. Uma dica importante, essas certidões, elas têm validade. São geralmente 90 dias, mas em cada situação que você for enviar, se já tiver elas emitidas, dá uma olhada ali na data de validade. Passo 3, escolher onde se cadastrar. Você não vai se cadastrar em um lugar só. Existem vários tribunais e você pode se cadastrar em quantos quiser. Quanto mais tribunais, mais estiver cadastrados, melhor a chance de você ser nomeado. Tribunais estaduais, cada estado tem o seu tribunal de justiça, você pode se cadastrar no TJ do seu estado. Geralmente, o cadastro ele é dentro de uma comarca. Então, verifique qual é
é a jurisdição, a divisão para a região que abrange o seu município, ou o entorno que é próximo, que é factível, que é o que você deseja construir essa atuação. Você pode se cadastrar em várias comarcas do mesmo estado, tá? Acho que já ficou claro. Bem, tribunais federais, eles existem cinco regionais. No Brasil, essas 5 regionais estão divididas por região. Você tanto pode se cadastrar no TRF da sua região, ou, se quiser, pode cadastrar em mais. Só que aí você tem que avaliar se você vai ser convidado para fazer uma perícia presencial, você quer envolver os custos desse deslocamento, e tudo ok, se você quiser prever, ou apenas na que você reside, tá? É uma decisão técnica, profissional, que você vai avaliar, mas não existe impedimento. Tribunais do Trabalho, existem 24. Será que tem pouco processo trabalhista? 24 tribunais regionais do trabalho no Brasil. Se você quiser atuar em processos trabalhistas que envolvem acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, avaliação de posto de trabalho, inclusão de pessoa com deficiência no trabalho, enfim, uma infinidade de situações que o terapeuta ocupacional pode atuar dentro da vara trabalhista, a gente te convida. Eu recomendo, e é uma das muitas áreas que o terapeuta ocupacional brilha muito. Afinal de contas, nascemos falando das ocupações humanas. Tribunais militares, eles são menos comuns, menos divulgados, mas existem, tem processos constantes, e se você tem interesse, você pode atuar sim em processos da Justiça Militar, avaliando as demandas, pode se cadastrar como técnico, que será convocado pelo juiz da Justiça Militar, ou inclusive em escritórios de advocacia especializados nesse campo. E você vai compor enquanto terapeuta ocupacional para se posicionar tecnicamente dentro do interesse ali que está sendo judicializado pelo militar ou, muito provavelmente, dentro do processo que está sendo julgado. O que é mais comum na justiça militar? Os processos que são abertos pela própria justiça militar. Dificilmente um militar processa à sua força. Existem, são pontuais, mas a justiça militar você normalmente vai ser convocado para atuar enquanto perito pelas varas. Bem, não, você abriu aqui um monte de possibilidade. Por onde começar? Eu recomendo começar pelo Tribunal de Justiça do seu estado, na comarca onde você mora, que gera um pouco mais de segurança, inclusive local. Depois, à medida que você vai pegando experiência, você vai expandindo para outras comarcas, para o Tribunal Regional Federal. O TRT, a depender da sua área, é um lugar que você também pode começar. Por exemplo, terapeutas ocupacionais do trabalho, terapeutas ocupacionais que têm formação em reabilitação de mão e membro superior. Esses certamente vão ter ali uma afinidade muito grande com os processos trabalhistas. Então, a gente sempre vai avaliar a sua área de atuação e domínio, os tribunais próximos e o nível de complexidade menor para você iniciar. Depois que você ganhar experiência, você vai ampliando conforme sua capacidade de absorver mais laudos. Passo 4 é o processo de cadastro. Agora vamos ao cadastro propriamente dito. Como ele funciona? Etapa 1. Verificar um edital. Às vezes o tribunal ele pode abrir um edital que fica aberto permanentemente ou com um tempo determinado e às vezes não tem edital nenhum, é apenas de livre cadastro. Isso vai mudar de tribunal para tribunal, mas é importante você saber que existem essas 3 possibilidades. Um edital com data de início e fim, um edital que fica permanentemente aberto para cadastro eterno e alguns que não têm edital, é apenas para você iniciar o processo de cadastramento. Mas cadastrar sem dar conta de construir processos, laudos periciais, lembra, é um risco. A gente realmente recomenda que você faça uma formação específica em como atuar como perito judicial, como terapeuta ocupacional forense, para entrar neste campo. Ele demanda uma responsabilidade gigante. Por que o valor pago é maior do que o valor na clínica? Porque a responsabilidade está no que você atesta. Você pode ser cobrado eticamente, judicialmente, enfim, N situações. Você precisa estar convicto do que afirma, da forma e do como entrega, tá ok? Então, caso essa inscrição seja livre, você precisa acessar o site do tribunal e verificar qual é o modelo adotado por aquele tribunal que está mais próximo de você. Etapa 2. Preencher os formulários. Você vai preencher os formulários com seus dados pessoais, a sua formação, a área de atuação, a sua experiência. Seja bastante específico, gente. Infelizmente, a gente abre os dados de peritos cadastrados e olha, pessoas profissionais que cadastraram nos seus formulários e colocaram formação, ok, sua formação. Área de atuação, repetem a formação. Estão errados? Não necessariamente.
mas qual é a capacidade do juiz ou da equipe do juiz identificar quais casos ele vai direcionar para aquele profissional. Essa dica é muito importante. Você deve colocar não apenas a sua formação, mas qual é a sua área de atuação, de concentração, de expertise. No atendimento de qual público você brilha? No atendimento de qual público você detém maior autoridade? É neste ponto que você começa a gerar indicações seguras e que você vai construindo uma cadeia de valor, seja direto na perícia judicial, dentro dos tribunais que você começar a ser convocado, seja nos escritórios de advocacia. Isso vale ouro. Você pode também, dentro desse processo, especificar um pouco mais quais são as avaliações que você domina: avaliação funcional de idosos, avaliação cognitiva, avaliação da capacidade laboral, avaliação de atividade de vida diária, enfim, você também pode chegar a esse nível de detalhamento de acordo com a sua área de atuação. Etapa 3, anexar documentação. Você vai anexar toda a documentação que eu mencionei antes. Alguns tribunais exigem o envio físico, e aí você pode levar pessoalmente ou enviar pelos correios com aviso de recebimento, e outros aceitam o envio digital, super simplificado, você escaneia, faz o upload, tranquilo. Etapa 4, aguardar a análise. O tribunal ele vai analisar a sua documentação. Isso pode levar em torno de 30 dias, em alguns casos um pouco mais que isso, tá? Dependendo do tribunal e do volume de cadastros, você vai ter esse tempo maior do que 30 dias. Mas eles vão te notificar sempre que houver a confirmação que o seu cadastro está realizado e que você agora consta na base de peritos daquele tribunal. E isso passa e deve passar a constar nas suas credenciais profissionais. Como que você vai anunciar publicamente que você agora é um perito dentro daquela esfera, dentro daquela circunscrição e que você está habilitado. Isso pode valer para que você atraia mais clientes e também para que você seja encontrado com maior facilidade por escritórios de advocacia que estão procurando um assistente técnico. Mas depois a gente fala sobre isso. Agora que você foi homologado, vamos falar do passo 6, atualização periódica. A maioria dos tribunais ele exige uma atualização cadastral anual ou bienal. Se você vai precisar enviar algumas certidões atualizadas, comprovar que continua com o mesmo endereço, o seu registro no CREFITO ativo, o vínculo com as entidades associativas como a Abrato, a BIS, a TOSP, etc. Então, somente manter suas credenciais e suas certidões atualizadas. Passo 5, definir honorários. Estavam esperando por esse passo, não é? Bem, uma dúvida muito comum é: sou eu que defino quanto eu vou cobrar ou não? Depende. Se você for perito judicial, nomeado pelo juiz, quem define o valor do honorário é o juiz. Você pode sugerir um valor, uma vez que você conhece a complexidade do caso, já estima ali uma carga horária que você vai precisar para concluir seu raciocínio clínico sobre o que está sendo questionado, então você sim pode fazer um apontamento do honorário especificado, você vai levar em consideração o valor da causa, enfim, N fatores ali que a gente vai tratar mais densamente no curso, mas quem decide no final, enquanto perito judicial, é o juiz. Todos aqueles fatores que falam da complexidade, do tempo da sua credencial, do tempo de atuação profissional, dos investimentos que você fez, são levados em consideração, mas a decisão final é dele. Já na perícia extrajudicial, em que você está vinculado a um escritório de advocacia, essa definição é acordada entre as partes num processo muito mais rápido e você também entra dentro desse processo de avaliação e negociação todos os mesmos elementos que você vai apontar para o juiz. O nível de complexidade, a carga horária que você estima que vai levar para chegar à sua conclusão técnica, o tempo de escrita do laudo pericial, N situações. E aí sempre vai variar. Da perícia judicial, de 2.500 a 8.000, os casos mais simples. Os mais complexos já vão suprindo e aumentando esse valor de 8.000 a 10.000 a 15.000. Enfim, não existe, na verdade, um teto, mas é bom a gente trabalhar com uma realidade um pouco mais próxima da base, tá? Então, para os judiciais de 2.500 a 8.000, muito regular. Dentro das perícias extrajudiciais, de 2.000 a 8.000 também vão ser negociados de acordo com o escritório de advocacia, a causa, o valor total do processo, enfim. E você também recebe mais cedo do que na perícia judicial.
Na perícia judicial, você vai receber quando sua perícia for homologada pelo juiz, e aí entra no processo de pagamento. Quando na perícia extrajudicial, uma vez que você entregar, e também é importante que você documente o recebimento desse seu laudo, né, para o advogado ou para a parte, e aí você já recebe no ato. Dentro da perícia judicial, pode ser que você precise colocar, por exemplo, alguns adendos. Você vai participar de uma audiência, você vai cobrar isso à parte, além do valor do seu laudo. O seu laudo foi negociado a valor X. Se você vai participar de uma audiência, você vai ter ali já estabelecido com eles qual é esse valor. Se você for convocado para participar de uma audiência representando a parte nesse processo judicial, por exemplo, a participação custa R$ 800. Se você precisar fazer um complemento a pedido da parte, está incluído no primeiro valor da perícia, algum complemento de algum questionamento, seja da parte dos advogados ou do juiz, eu acho cordial que você fazendo uma cobrança ética, né, de um valor que não esteja abaixo do mercado, e inclusive recomendo que não faça isso, valores abaixo do mercado, que você inclua alguma complementação caso seja solicitada pelo juiz. Mas a participação em audiência já é outro processo. Ela vai demandar que você se retire do seu espaço de trabalho. Às vezes você tem que reservar um turno inteiro ou um dia para essa participação. Então, faça uma avaliação de acordo com essa realidade. Mas, em média, ali você vai estar entre R$ 800 e R$ 1.000 só para participar da audiência. Você pode ter a liberdade de negociar sempre. Esse valor é acordado entre as partes. Estou falando da perícia extrajudicial. A sua experiência profissional, ela vai ser levada em consideração, não é? Como eu falei, na construção da sua referência de honorários. Dica importante: nunca cobre muito abaixo do mercado, só para conseguir um trabalho. Isso desvaloriza você, desvaloriza a categoria inteira e cria uma concorrência desleal. Então, não vá por esse caminho. Converse com outros peritos da sua região, entenda qual é a média praticada nessa localidade e tente se aproximar. Lembrando, você não está em excesso. Você tem uma escassez, você é um perito terapeuta ocupacional. Quão fácil é achar isso no mercado? Então, entenda o valor de mercado, mas entenda que você é um diferencial positivo. Você pode custar ou igual ou acima do valor de mercado, porque você é escasso. Você tem uma especialidade e um know-how que nenhum outro profissional tem. Então, essa é a vantagem, inclusive, de quem sai na frente, de quem já faz essa formação que foi criada, que está abrindo o campo de mercado para os terapeutas ocupacionais dentro do campo forense. Então, entenda seu lugar, cobre eticamente, entendendo como pertinente, faça essa majoração da sua escassez enquanto perito terapeuta ocupacional até o momento em que houver aí uma fartura, né? Vamos construir um cenário em que hajam terapeutas ocupacionais habilitados a atuar dentro da terapia ocupacional forense, e isso vai trazer mais para próximo da média de mercado, nunca para menos, nem no início, nem depois. Bem, não, e como ocorre a nomeação? Depois que você está cadastrado, você já preencheu todos os formulários, você entra numa lista de peritos habilitados. Quando existe um processo judicial dentro de determinada área, ou por isso que eu disse que é importante colocar as informações de qual público você atende, o juiz ele vai verificar qual é o banco de peritos que está próximo a responder àquela necessidade do processo judicial e ajudá-lo na compreensão do caso e na tomada de decisão. A decisão sempre é do juiz. O perito ele atua como subsidiário, auxiliando na compreensão dos fatos ali narrados ou das repercussões possíveis no presente ou no futuro, para auxiliar o juiz na tomada de decisão. Então, enfim, uma vez cadastrado, você vai estar permeando essa lista e ele vai avaliar quais são os profissionais disponíveis. Alguns tribunais usam uma lista de ordem, outros usam sorteio. Quão melhor a sua descrição de competência, mais fácil você ser convocado para os casos específicos. Maravilha, não, eu fui convocado. Como que eu sei disso? Você vai receber uma intimação, não tome susto, é uma intimação positiva. É te convidando, intimação te notificando que você foi sorteado e te convidando a atuar como perito. Você vai analisar o caso e vai entender: eu tenho know-how técnico para me posicionar como perito neste caso, ou eu devo declinar? Bem, você tem um prazo ali e o ideal é que você possa responder o quanto antes se você aceita ou não o caso. Então, vai receber uma intimação, geralmente por e-mail, muito ocasionalmente por uma carta ou diário oficial, mas sempre você vai ter ali a notificação dentro dos dados que você informou. Você vai
ter então esse prazo para responder e você deve confirmar ali se aceita e entendendo as repercussões do processo, e se for declinar, faça uma mini justificativa não longa, mas entenda. É importante você declinar com elegância, informando que aquele caso você entende que outro profissional pode ter uma expertise maior que a sua, seria sadio que outro possa ser convidado em seu lugar. Algo desse tipo e desse tom. Então, você vai ter ali o prazo para aceitar ou declinar, você vai ter que apresentar a sua proposta de honorários, e aí você propõe, o juiz decide, ele vai considerar os argumentos que você colocou e entender se estão adequados ou não. O prazo para a entrega do laudo, ele gira em torno de 30 dias, podendo ser maior, tá? Quanto mais complexo o caso, às vezes você tem um volume grande de documentos, de páginas no processo que você vai ter que tomar conhecimento para entender o contexto, então tudo isso vai estar dentro do razoável. Se demorar muito para ser convocado, às vezes é normal, principalmente se você não preencheu bem sua ficha de inscrição, pode aumentar muito a demora para você ter uma convocação. Mas ela gira aí em torno de alguns meses para você receber a sua primeira nomeação como perito judicial. Então, uma vez que eu fizer o curso de formação, eu vou ter que aguardar alguns meses para ter a minha primeira experiência? Não, você tanto pode ter uma convocação mais rápida, mas principalmente, a gente recomenda que você faça o seu cadastro também como perito extrajudicial, e essas não vão depender do processo de indicação do juiz, e sim da possibilidade de uma parte reconhecer você como um ativo valioso para corroborar na construção do processo judicial dela e aumentar as chances de ganho da causa, de sucesso do processo. Essas não têm prazo, você pode começar a ter clientes e contratos a partir do primeiro mês. E isso a gente detalha nesse passo 7. Como conseguir trabalho como assistente técnico? Enquanto você aguarda a nomeação como perito judicial, você pode e deve trabalhar como assistente técnico dentro desses escritórios. Estratégia 1. Você vai criar um network com advogados, entre em contato com esses escritórios de advocacia de sua região, explique o que você faz, preferencialmente apresente um laudo que você construiu para demonstrar a sua habilidade dentro do processo e eles entenderem, poxa, esse profissional pode ser muito útil para a gente robustecer as nossas defesas de argumento dentro dos processos judiciais nesta área específica. É a sua área de competência, já que você está escrevendo um laudo ali exemplificativo. Deixe o seu cartão com contato, já deixe no seu cartão de apresentação tanto a sua atuação como terapeuta ocupacional e perito forense. Quando um advogado tiver um caso que precisar de um assistente técnico TO, ele vai lembrar de você e vai te convocar para discutir os honorários dentro daquele caso ou já dentro de uma tabela aproximada que vocês conversaram dentro de uma parceria estabelecida. E aí, vocês vão avaliar qual é o âmbito do trabalho, se o caso em específico está dentro de sua área de competência, assim como é importante você decidir numa convocação para uma perícia judicial se o processo está dentro de sua área de domínio, também nos processos extrajudiciais, julgue se aquele caso em específico está dentro de sua área de domínio. Recomendamos fortemente que você nunca vá para uma perícia judicial numa área que você não domina. A presença digital também é importante. Agregue ao seu perfil a informação que você é perito judicial, seja no seu perfil do Instagram, no seu perfil do LinkedIn, mas você precisa documentar em algum lugar que isso agora faz parte do seu know-how, faz parte da sua carta de serviços enquanto terapeuta ocupacional. Além dos serviços clínicos que você já prestava, você também agrega a área de perícia judicial, mas estabeleça qual é a área. Você é expert ou é melhor um profissional mais gabaritado para uma perícia técnica, por exemplo, dentro de processos que envolvem pessoas com transtorno do espectro autista, dentro de saúde mental, processos envolvendo idosos, especifique. O seu nome ele precisa aparecer quando uma pessoa buscar no Google perícia judicial, terapia ocupacional, área tal. Ou perícia judicial, terapia ocupacional, cidade e tal. São questões que você precisa organizar para fazer a busca. Sempre que você prestar serviço para um escritório de advocacia, peça que ele recomende o seu serviço para outros escritórios similares, porque normalmente escritórios nunca trabalham sozinhos, eles sempre têm uma rede de parceiros que se apoiam mutuamente, então uma vez prestando um bom serviço, você entra numa cadeia de referências e contra-referências, de indicações positivas que reforçam a sua atuação e a sua inserção com sucesso dentro do mundo das perícias. E essa seria a estratégia número 4, indicações. Passo 8, fazer sua primeira perícia com excelência.
Bem, quando chegar a sua primeira nomeação, você vai ficar nervoso, é normal, mas você precisa fazer um trabalho impecável. Sua reputação começa aqui. E aí vem um checklist para te ajudar neste processo. Antes da sua avaliação, leia todo o processo, não pule nada, não faça uma leitura de guerrilha, não. Faça uma leitura atenta, concentre-se, escolha o melhor horário do dia onde você está no seu pico cognitivo para avaliar, afinal de contas, você ainda não está plenamente familiarizado com esses processos. E tudo bem, todo mundo tem o seu início, por isso você vai precisar de mais tempo nos primeiros casos. Planeje quais instrumentos você vai utilizar. Você já analisou o contexto, entendeu o caso, viu o que está sendo questionado? Já faça o planejamento. Olha, vou precisar fazer esses instrumentos, tais avaliações. Já começa a estimar qual é o tempo que você vai precisar para fazer todo esse processo. Organize o seu material, escolha com cautela também qual lugar que você entende como mais adequado para realizar essa avaliação. Se precisar fazer avaliação ou qualquer outra interação, faça a formalização do consentimento, tá? Do consentimento ou do assentimento, se for uma pessoa, uma criança ou uma pessoa que está hipossuficiente para falar sobre si. Seja profissional, mas bastante humano em todos os processos que você lidar, tá bom? Explique o que você está fazendo, documente tudo, absolutamente tudo. Seja detalhista nesses processos, porque nesses detalhes pode residir a manutenção ou a anulação do seu laudo como prova em determinado processo. Tire fotos com autorização sempre do processo. Se for necessário, se você entende que isso é relevante, faça documentação fotográfica. Em algumas situações pode ser em vídeo, mas sempre com autorização formal, não apenas oral, tá? Já falei do assentimento para avaliação e para todo o processo de interação, tudo documentado. Não emita opiniões. Não dê opiniões, não dê conselhos, todo o seu processo ali é para avaliar. Você depois vai se manifestar nos autos. Sempre que te perguntarem alguma coisa, você diz: a senhora vai ter que esperar a manifestação oficial nos autos. É necessário esse tipo de distanciamento. Se você antecipar algo e eles trazem isso como uma informação, pode gerar perguntas que vão te dar trabalho neste processo. Então, sempre se atém ali ao seu papel de perito, todas as respostas serão documentais formalmente no processo. Tá? Escreva o laudo seguindo rigorosamente a estrutura que você vai aprender no curso do IEATO. Revise pelo menos 3 vezes, já que é o seu primeiro. Tudo bem, é toda uma curva de aprendizado, mas não é complexo. Você vai ver como você vai introjetar isso de forma muito natural com o passar do tempo, com a realização de novas perícias. Se possível, peça para alguém mais experiente revisar. Às vezes você pode convidar um profissional mais experiente para fazer a revisão paga, né? Você vai custear esse profissional para que ele faça uma revisão e aumente ali a sua segurança nos seus primeiros processos, algo que depois não vai ser mais necessário. Uma dica de ouro: seu primeiro laudo ele vai demorar um pouco mais, gente, é normal. Quando você estimar o tempo, entenda, vão haver diferenças claras do processo clínico. Então, se você estima 8 horas para uma avaliação X que você faria na clínica, no processo judicial, estime 10, estime 12. Você vai sim levar um pouco mais de tempo, principalmente nas primeiras vezes. Depois, você vai aprimorando os processos e vai otimizando suas entregas. Na parte da escrita também, é um processo que tem seu próprio tempo, que você vai precisar ser muito detalhista. Então, como que agora que você tem suas evidências, você avaliou a pessoa em determinado lugar, fez aplicação de instrumentos, identificou situações no processo, você vai juntar todas essas peças para a escrita do laudo e tem o seu próprio tempo determinado dentro deste cronograma. Passo 9. Construir reputação. Depois da sua primeira perícia, você vai querer fazer mais. E olha, que bom, você vai gostar muito, você vai se encantar pelo processo e sim, nossa experiência é que você vai querer mais. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com essa área de atuação. Como construir reputação? Bem, entregue no prazo, sempre entregue no prazo os seus laudos. Juízes adoram peritos pontuais. Se você ganhar a reputação de um perito que entrega no prazo, você com certeza vai ter ali bem mais chances de ser nomeado várias vezes. Reputação 2. Faça laudos tecnicamente impecáveis, fundamentação sólida, linguagem clara, sem erros de português. Um laudo bem feito é o melhor marketing, tá?
leia bastante, tanto o processo, mas a leitura em geral ajuda você a ter vocabulário e outros argumentos. Você vai ter maior arsenal para a construção dos seus argumentos técnicos, tudo bem? Ponto 3. Seja disponível para os esclarecimentos. Às vezes o juiz ou os advogados vão pedir esclarecimentos sobre o seu laudo. Este é aquele que eu sugeri que esteja incluso no seu valor de laudo. A complementação de informação, um esclarecimento adicional. É diferente de você ter que ir até a audiência. Esse valor de ir até a audiência, sempre cobrado à parte na sua tabela de honorários. Quarto ponto de ampliar a reputação. Seja ético sempre. Não aceite pressão de nenhuma das partes, não mude seu laudo, não aceite presentes, seja educado em todas as recusas, mas seja bastante idôneo, seja o mais imparcial possível. A imparcialidade nesta área de atuação, ela é sagrada. Ponto de reputação 5. Invista em formação contínua. Continue estudando, vá fazendo cursos, vá se aprimorando e tudo isso você vai robustecendo no seu cadastro dentro dos fóruns. Quanto mais qualificado você for, mais complexos serão os casos que você vai recebendo. Ao mesmo tempo, quanto mais complexos, maior o valor do honorário. Quanto tempo leva e quanto custa para começar? Bem, o custo ele é variável. Basicamente, o custo vai estar no curso de formação em perícia judicial que você vai fazer. A documentação ela é gratuita. Muito raramente algum fórum vai pedir uma autenticação de documento. A maioria delas vai ser gratuita, online, que você pega facilmente. O valor de um curso de formação varia entre R$ 2.000 e R$ 5.000, R$ 6.000, mas a gente não recomenda o curso generalista. Você vai ter que fazer sozinho uma adaptabilidade de conhecimentos e, justamente pela peculiaridade da formação em terapia ocupacional e dos nossos laudos, do nosso fazer, acho que inclusive por isso nós estamos fora desse mercado há tantos anos. Busque uma formação específica em TO. E lembre, nós temos a primeira formação específica em terapia ocupacional forense ofertada pelo IATO, inédito, primeiro do Brasil. Para conseguir os seus primeiros processos em perícia extrajudicial, construa seu portfólio, envie para os escritórios de advocacia que tem maior convergência com o público que você atende, vá construindo relacionamento, entenda onde eles estão. Então, aproximadamente 30 dias você tem a possibilidade de conseguir um contrato. Bem, agora que você já sabe todo o processo, já sabe inclusive que o IATO tem um curso ofertado pelo professor Mário Batista e eu, vamos falar dos erros que você precisa evitar, e muito. Bem, erro número 1. Começar sem formação. Já falei isso e vou repetir porque esse erro é muito grave e ele pode gerar as repercussões éticas. Por isso que a gente faz esse destaque tão forte. Erro 2. Aceitar qualquer caso. No começo, você pode até se sentir tentado, mas não vá, não ceda. Aceite apenas os casos que tratam da sua competência técnica, daqueles casos que você brilha, onde você domina. Recuse os demais, é o melhor para você construir reputação e você ter laudos construídos com segurança. Erro 3. Atrasar laudos. Não perca prazos, isso destrói muito a sua reputação. Erro 4. Usar linguagem muito técnica ou muito básica. O juiz ele não é da área da saúde, nem os advogados, então o seu laudo ele precisa ser técnico, mas em linguagem compreensível, acessível, mas não seja vulgar. Erro 5. Não se posicionar com firmeza. Se sua avaliação técnica chegou a uma conclusão, sustente ela, não mude de opinião, tá? E agora, chegamos ao final desse vídeo, vamos falar de próximos passos. Se você chegou até aqui, você já tem um mapa completo deste campo da perícia judicial. Agora é colocar em prática. O primeiro passo e o mais importante é a formação específica. Se você está vendo esse vídeo, já é aluno do curso de perícia judicial, extrajudicial e terapia ocupacional forense do IATO, parabéns. Se não é ainda, veja agora, clicando no link da bio, como se tornar aluno ou inclua e indique para um terapeuta ocupacional que você entende que tem um match total com essa área. Encaminhe esse vídeo. Esse é um curso completo, com casos práticos, modelos de laudos, acompanhamento direto, mas é um curso, não uma mentoria, tá? Acesse o link na descrição e também indique para os seus colegas terapeutas ocupacionais que você tem certeza vão se identificar com essa área. Se você tem alguma dúvida específica, comente aqui, fale conosco, deixe sua dúvida, todas são bem-vindas e a gente vai fazer questão de responder para você. Se esse vídeo foi útil, eu acredito que esse vídeo é inédito no campo, deixe seu like, se inscreva no canal e acompanhe este e outros vídeos voltados exclusivamente para terapeutas ocupacionais. Um forte abraço e até o próximo.